Olá, tudo bom? Você sabia que tem um teste que você pode fazer agora aí na sua casa para verificar qual é o seu biotipo? Qual é o estilo de corpo que você tem? É muito rápido, você vai fazer aqui agora. Fica comigo até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que está querendo saber mais sobre qual é o tipo dela, o biotipo de corpo, aproveita e compartilha esse vídeo, vamos juntas ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Eu vou passar para vocês algumas perguntas, cada pergunta vai ter uma resposta A, B ou C, e aí você vê aí o que se encaixa mais no seu corpo, na sua vida, enfim, e você separa essas respostas. No final você vai ter que me dizer se deu mais A, mais B ou mais C, só para você já ir seguindo aí. Vamos começar com a primeira pergunta, então. Primeira pergunta, quando você era criança, como era o seu corpo? Para a letra A, se você era muito magrinho, ossudinho, aquela criança que às vezes pega pelas costelas para brincar. A letra B, se você era uma criança mediana, atlética, mas assim, visualmente normal, vestia sempre a roupa da idade. E a letra C, se você era aquela criança fofinha, com aquelas bochechinhas, aquela mãozinha fofinha que todo mundo gostava de apertar. Para a segunda pergunta, eu quero saber mais ou menos qual é a medida da sua área do peitoral. Para você fazer isso muito certinho, você vai ter que criar uma fita métrica e medir passando por trás das costas na altura do mamilo do homem e da mulher para ver qual é o tamanho da sua circunferência peitoral. Se você não tiver uma fita métrica, tenta estimar mais ou menos se essa parte é maior ou menor. Eu vou te explicar. Da letra A, são as pessoas que têm menos de 95 centímetros, ou seja, que tem esse tronco, essa parte do peitoral mais estreita. Da letra B, entre 96 e 112, ou seja, uma proporção mediana. E letra C, acima de 113, ou seja, se você tem um tronco mais largo, tem a ossatura mais larga. Pergunta número 3. Para você, normalmente, letra A, é difícil ganhar peso? É difícil ganhar massa muscular? Letra B, é tranquilo ganhar massa muscular? Ou letra C, você ganha até demais, tanto peso quanto massa muscular, é muito fácil para você acumular peso. Só para ficar claro para vocês, a diferença da B e a C da pergunta anterior era que na letra B, a pessoa tem uma facilidade de ganhar massa muscular, se ela começa a treinar, ela ganha massa muscular bem, mas isso não vem acompanhado com uma grande quantidade de gordura. No caso da letra C, são as pessoas que ganham massa muscular, mas junto ganham uma quantidade expressiva de gordura quando fazem o bulking, quando fazem essa parte de ganho de massa muscular. Só para você entender se não ficou muito claro. Quarta pergunta. Como é a proporção dos seus ombros para o seu quadril? Os seus ombros são A, mais estreitos, menores do que o quadril. B, praticamente igual numa linha reta. Ou C, os ombros são mais largos e o quadril mais fininho. Próxima pergunta. Como é que seu corpo se parece mais se a gente fosse procurar uma forma geométrica? Letra A, um retângulo retinho. Letra B, uma ampulheta. Ou letra C, uma pera, que a parte de cima é mais fininha e embaixo é mais rechonchudinha. E agora, para a última pergunta, você vai precisar pegar o seu dedo do meio e o seu dedão e botar em volta do seu pulso. Como é que fica aí na sua casa? Na letra A, esse dedo do meio e o dedão vão se sobrepor, vai ficar assim, que não é o meu caso. A letra B, eles vão se tocar. E na letra C, eles nem se tocam, eles ficam assim, mal fechadinhos, né, ou não se fecham. Se o seu resultado deu mais A, você é um ectomorfo. É o que a gente costuma chamar de hard gainer, ou seja, tem dificuldade de ganhar massa muscular, tem dificuldade de ganhar peso. É aquela pessoa que se matou para treinar, ganhar 2 quilos em 3 meses e fica resfriado e perde 5. Vai fazer umas férias, volta 5, 6 quilos mais magro e todo mundo fica, meu Deus, como conseguiu? Porque a pessoa não se alimentou bem. O que você precisa no seu caso? Dormir bem, isso é muito importante. Beber bastante água por dia, isso é super importante. E se alimentar com carboidratos ao longo do dia, gorduras saudáveis, proteínas e fazer uma frequência alimentar de 3 em 3 horas. Enfim, ter um maior aporte de calorias do que a média e uma frequência grande de consumo ao longo do dia. Para quê? Para você ter vários picos de insulina ao longo do dia, para você conseguir acumular
mais gordura e acumular, fazer mais ganho de massa muscular e fazer treinamento de força, tá? Isso é super importante. Se você teve mais letra B, você é o sonho de todo mundo, você é o mesomorfo. É como se fosse o padrão, digamos assim, né? A proporção de gordura e músculo é uma proporção legal. Quando você treina direitinho, você consegue ganhar massa muscular, você não tem muita dificuldade de acumular gordura, porque isso é tranquilo para você. Então, o que você tem que fazer? Também, gente, mais uma vez, dormir bastante é super importante, beber bastante água, pelo menos 7 horas de sono, tá bom? Então, beber bastante água é super interessante e se alimentar de uma forma equilibrada ao longo do dia, focando bastante nas gorduras boas, nos carboidratos saudáveis e na proteína. Nesse caso especificamente, você pode escolher a modalidade atlética que você mais gostar. Não necessariamente você precisa fazer musculação. Se você se sente bem nadando, jogando tênis, enfim, futebol, vai na área que você gosta, porque no seu caso especificamente para você é muito fácil controlar essa questão do peso. E se você teve mais C, você é o endomorfo, que é o tipo de pessoa que tem um metabolismo um pouquinho mais lento, tem muita facilidade de ganhar peso e muita dificuldade de perder gordura. Então, nesse caso, é bem interessante que você consuma carboidratos de baixo índice glicêmico. Talvez para você seja interessante fazer uma dieta low carb, talvez não, depende de cada pessoa. Talvez seja interessante fazer um jejum intermitente para potencializar essa questão da lipólise. Eu falo mais disso nos meus vídeos sobre low carb, sobre jejum intermitente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Só te lembrando que eu não estou indicando nada para você ter uma indicação especializada, direcionada para você, você tem que consultar um nutricionista. Estou te falando de uma maneira geral que funciona para essa grande maioria de pessoas que são endomorfas. E a pessoa endomorfa é bem interessante que ela faça um grande volume de atividade física durante a semana. Isso, às vezes, é um pouco controverso, porque se você também fizer o HIIT, que tem um gasto calórico depois em repouso super alto, também funciona muito bem. Então, na verdade, procura um profissional da área de educação física para te orientar, mas saiba que, no seu caso, a atividade física vai ter que ser constante na sua vida para você conseguir controlar o peso e ficar saudável. E agora, bota para mim aqui embaixo o seu resultado. Afinal de contas, você é o quê? Ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. E passa para sua família, para os seus amigos. Vamos ver o que dá para todo mundo aí. Isso é bem interessante. Bota pra mim aqui embaixo suas respostas nos comentários. Eu adoro ler os comentários de vocês. Compartilha o vídeo com quem você sabe que vai gostar. Vamos ajudar uns aos outros. Isso é muito importante hoje em dia. E falando em ajudar o outro, me ajuda também. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias. Dicas de boa forma, saúde, nutrição. E faço muitas receitas para endomorfo, ectomorfo, mesomorfo. Para emagrecer, para ganhar massa muscular, para se manter saudável. Você não vai querer perder. Até a próxima. Tchau, tchau.